Fala pessoal, tardamos, mas não falhamos, 10 horas da noite e chegando agora, mas eu vou entregar esse conteúdo para vocês. Então, esse é 5 de 12 dias aí que a gente está fazendo e hoje nós vamos falar de como você pode fazer uma nova renda, mas principalmente como você deve se preparar, né? Hoje foi um dia muito turbulento, de muita coisa para resolver, né? Aquela que acontece de tudo, o carro quebra, vai ali, outra coisa acontece e é coisa que você tem que peitar e são testes emocionais que vocês precisam estar muito bem preparados para isso, para o mundo real mesmo, para resolver, né? Sair um pouquinho do deixa para depois, deixa que depois resolve, né? Esse ciclo de realidade precisa vir, você precisa entrar nesse ciclo de realidade para que vocês entendam. Aproveitando aqui sobre, falando do mundo real, né, que é cheio de problemas, cheio de situações que vêm para deixar a gente, para abater a gente mesmo, ou para deixar mais forte, eu digo que é para deixar mais forte, né? Então, com esse monte de problema, você precisa ter o sentimental muito forte, né? Que o sentimental é o que faz, que leva à interpretação do emocional, que o emocional é como a gente reage. Vocês entenderem no ciclo de realidade, o primeiro passa pelo sentimento. Então, o que eu sinto quando esse problema ou alguma situação me impacta, né? Depois vem pro emocional. E quando vem pro emocional, aí tem a ação ou a omissão. E aí é do que você faz que você tem um resultado, a partir dessa ação ou da emissão. Mas esses ciclos vocês precisam entender, né? Que existe primeiro o sentimento para aí virar emoção, ação e omissão. Então, o mundo real vocês precisam tirar muito o imaginativo. O que é o imaginativo? Tudo que é artificial. Empresa é artificial, coisas são artificiais. O que é real? O real é tudo que está dentro da natureza. Eu já falei disso esses dias, mas eu quero trazer isso um pouquinho mais, porque a vida está aí para a gente levar porrada mesmo, e para a gente crescer e ter ação ou omissão. E aí eu te faço uma pergunta, quem é você nesse jogo, né? Quando vem esse sentimento, quando vem essa emoção, né? Você é a pessoa que reage, né? Que vai para ação, ou você vai para a omissão? Então, isso você precisa ter muito claro. Eu espero que vocês, a partir desses 12 dias, vocês comecem a entrar um pouco mais em ação, porque a vida vai testar. Vocês que estão nesse processo junto comigo aqui, fazendo esses 12 dias, vocês vão começar a ser impactados por grandes situações, mas são situações que vocês precisam ressignificar, né? Então é trocar o sentido. Quando vir de impacto, vir de frente, você tem que tomar ação, né? Isso vai passar pelo seu sentimental para te abalar e aí vai para a emoção. E eu espero que vocês não entrem na emissão, que vocês ajam mesmo, para que vocês enfrentem tudo que tem para enfrentar, para que a vida de vocês comece a de fato prosperar, né? Para que de fato vocês tenham riqueza. E quando a gente fala riqueza, riqueza não é só dinheiro, riqueza entra a parte da prosperidade, entra tudo isso aí que a gente já vem falando esses dias aqui. Precisa estar muito bem decididos, bem formatado isso, o drive na cabeça de vocês, a não interpretar as coisas de imediato, não agir de qualquer forma, não trazer essa emoção de forma errada. Então vocês precisam se preparar para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, o leão é o rei da selva, né? Mas não sei se vocês sabem desses dados. De cada 10 ataques, né? 10 ataques que eles vão para caça, cada 10 ataques, 7 eles erram. E aí você está preparado ou preparado para isso? Vocês estão preparados realmente para isso? Isso é o que vai levar você para o próximo nível. E você precisa ressignificar isso. Por que eu falo isso? Vocês precisam estar preparados para ressignificar essas emoções, né? Ressignificar esses sentidos, esses sentimentos que vêm. Porque imagina o seguinte, não é o meu caso, tá? Eu não sou corredor aí, eu não corro, mas eu tô correndo no sol. O que vai acontecer? Tô correndo. Por exemplo, eu não tenho preparo físico, não sei se vocês têm. O que vai acontecer? Vai começar a secar a boca, e aí o psicológico vai começar a falar, nossa, eu correndo nesse sol quente, ai, minha boca secando e tal, ai, eu vou morrer, ai, não sei o quê, né? Mas imagina se você ressignifica esse sentimento. Bom, tô no sol, eu sou uma placa de energia solar, isso vai me dando mais energia, quanto mais calor, mais energia. Então isso é ressignificar, é você mudar a forma de como você sente e a forma de como você pensa. Então vocês precisam olhar para esse sentimento que vem e reagir, né? Vocês precisam olhar para esse sentimento que vocês estão tendo sobre tudo, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, você já entra no sentimento, já leva uma emoção, já fica para baixo, né? Ou fica raivoso, raivosa, né? Então vocês precisam olhar muito para isso, porque a vida tá aí para te dar porrada e vocês precisam estar preparados para entrar no ciclo de prosperidade. Aqui, já que a gente está falando de riqueza, de prosperidade, de sabedoria, e essa é uma das sabedorias, é você saber interpretar e ressignificar esses sentimentos para que não gerem emoções negativas dentro de vocês e vocês não interpretem de forma errada e ajam de forma errada. E por que eu estou falando para vocês começarem a se fortalecerem, né? Se fortalecerem nesse sentido. Porque vocês, provavelmente, a partir desses 12 dias, vocês vão começar a empreender. Criar novas formas, né? Novas fontes de rendas. Vocês têm que criar novas formas de fontes de rendas, porque vocês não podem ficar passando, né? Sempre voltando para o mesmo ciclo. Sempre voltando no mesmo ciclo. Passa um ano, mesmo ciclo. Falta de grana, falta disso, falta daquilo. Então, provavelmente, vocês vão começar a empreender. Depois a gente vai passar algumas dicas de como vocês podem começar vários negócios. Talvez numa reunião ao vivo, porque não dá, é muita informação. Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Mas nesse curto tempo não dá, eu estou fazendo o máximo para que vocês pelo menos consigam ver um pouco aí do que, né, passar um pouco de informações para vocês, para que vocês possam despertar aí no dia a dia.
Mas eu tenho certeza que vocês vão começar a empreender, vão sair da CLT, ou vai começar a galgar a carreira, né? Vai começar a crescer em carreira, e aí vocês precisam estar preparados. Porque nos negócios, você não pode trazer os sentimentos. Lógico que a gente é ser humano, acaba vindo, mas você tem que filtrar esses sentimentos. Porque uma negociação, ela é muito lógica, ela é pura lógica. Por exemplo, se você vir negociar comigo, é uma outra situação. Se você me pedir alguma coisa no pessoal, pô, vou olhar para você e a gente vai dar um jeito de resolver. Mas na negociação, se você vir pedir um desconto, tem que ter uma contrapartida, tem que ter um bom argumento para eu te dar esse desconto. E aí vocês precisam trazer isso para o mundo real, porque esse mundo real não tem nada imaginativo. Eu tenho que trazer números. Então você tem que trazer dados, você tem que trazer. Então, nessas negociações do dia a dia, não pode ter firula, não pode ter imaginação. Ah, eu quero um desconto por isso, isso e isso. Eu quero essa vantagem porque eu quero. Ah, porque o motivo é esse. Ah, sabe, por motivos fúteis. Você tem que ter argumentos e vocês precisam estar preparados e preparados, né? Preparados e preparadas para ter argumentos de fato que esteja dentro da realidade lógica do que é uma negociação. E não adianta, para vocês prosperarem, vocês precisam estar muito bem preparados sentimentalmente. Por exemplo, eu já tive algumas negociações que o cara quis entrar no meu pessoal. Ele entrou no meu pessoal e me abalou na primeira vez. Me abalou assim, porque ele quis olhar o meu estilo de vida. Ele colocou um monte de coisas da minha vida aqui, né? E aí depois na hora eu me abalei e comecei a ceder e ele percebeu. Só que por isso que eu falo que vocês precisam estar muito bem prontos, porque as pessoas vão vir com peso e vão usar tudo que tiver que usar. O bom negociador ele vai usar tudo que ele tem para usar. E às vezes ele vai entrar no pessoal e como aconteceu comigo, se pega no sentimento, gera uma emoção e eu começo a ceder. Eu começo a ter uma omissão numa negociação. Né? E aconteceu isso e depois do outro dia que eu fui, saquei, eu falei, peguei no meu emocional. Eu falei, que filha da, né? Que filho da mãe, né? Que filho da mãe esse cara. E aí eu entendi o que ele mexeu no meu emocional e por que ele quis mexer e depois eu voltei na reativa. E aí ele já percebeu que na segunda eu já entrei assim, ó, vai ser assim, é desse jeito, se quiser dessa forma. Lógico que toda negociação ela é ganha-ganha, mas isso pode mexer com o seu sentimento. E quando você mexe com o seu sentimento, sai da lógica do que é a negociação. E você não consegue prosperar sem ter realmente um sentido lógico no mundo dos negócios. Uma outra negociação nossa aqui, que o cara veio falando tudo que a gente queria ouvir, e a gente trouxe pro sentimental, se empolgou, se emocionou, e aí chegou uma hora que eu identifiquei isso aí, só que na hora que eu identifiquei, eu trouxe o cara pra mesa e eu falei, ó, ou vocês fazem isso por conta disso, e trouxe todos os argumentos que eu precisava. Na hora que eu joguei todos os argumentos, o que aconteceu? O cara fez assim, ó, vazou. Por quê? Porque o cara tava assim, sabe, que nem esses políticos, falando tudo que queriam fazer, mas eu nem esperei a hora que ele ia fazer. Eu falei, ó, ou você faz agora, ou não tem nem como a gente discutir sobre isso. Quando você realmente trazer o que a gente quer, aí sim a gente vai discutir isso. Então vamos para o próximo assunto? Então tudo isso vocês precisam estar muito bem informados, bem formatados, para que algumas coisas não entrem para o seu emocional, senão isso vai te derrubar. Isso te derruba, de fato derruba. Tô falando porque isso eu aprendi nos últimos meses, eu tenho negociado com pessoas de alto nível, né? Tenho sentado em mesas com pessoas de alto nível e os caras estão preparados. E a gente tem que ter, de fato, dados e argumentos para negociar com essas pessoas. Então, se vocês pensam em ser grandes no mercado né? Em qualquer mercado que vocês estejam, em um mercado de crescimento, você vai ter que aprender a falar com os grandes. Então você não pode trazer a parte emocional, você não pode ser, né? Você tem que ressignificar a parte sentimental, porque aí quando você ressignifica, muda emocional, e aí você está preparado para o que vem pela frente. Então sempre estudem sobre vendas, estudem sobre negociações. E a venda de hoje não é mais a venda de antigamente. Tem os vendedores de loja que, isso aqui, né? Tem uma série de conversas. Mas quando você vai para o mundo dos negócios um pouco de alto nível, que é para negociar com o fornecedor, que é para negociar em vários dos setores das empresas e até em casa, né? Para negociar, quando você aprende esse mundo na negociação, tudo existe uma troca. Eu te dou com uma mão e trago com a outra, porque é uma troca, é um ganha-ganha, não é? Então, toma isso aqui e eu ganho isso aqui. Toda negociação, ela é ganha-ganha e vocês precisam estar muito bem preparados, porque vão atacar você no emocional. E em alguns testes de alguns negociadores, aí sim você perceber que é negociadores, eles vão te abalar no primeiro momento, né? Para que você se fragilize, para que você veja o seu negócio muito menor do que é, né? No que é de fato. E você também, às vezes, com o seu sentimento, que é o meu negócio, que é maravilhoso, etc. Às vezes nem é isso, você está no imaginativo, só imaginando que é. E às vezes não é, porque você não tem dados, você não tem argumento, você não tem uma série de coisas. E quando você tem um argumento, às vezes o negócio é muito grande, você não tem um argumento e ele fica pequeno para você passar para essa outra pessoa, né? Que vai receber. Então você tem que estudar sobre pitch, né? Pitch é o quê? Né? Sobre como você vai falar sobre a sua empresa. Você tem que estudar sobre equity. Você tem que estudar sobre finanças. Tem que estudar sobre tudo isso para que vocês estejam preparados. Quando vocês estão preparados com isso, estão resistentes sentimentalmente, né? E emocionalmente, ninguém segura vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre negócios, né? Negócio tem as suas fases. O que é essas fases? Primeiro é a ideia, né? A ideia. Acredito que você também seja como eu, cheio de ideias.
cheio de ideias, só que tem uma diferença. Eu executo essa ideia. E aí eu quero mostrar para vocês como vocês podem executar, como vocês podem sair. Primeiro é vocês agindo, tendo ação. Mas eu vou passar para vocês 5 fases de um negócio, tá? O que é essas fases? Basicamente assim, eu vou até ler aqui porque para eu não perder o rumo aqui da situação. Essa fase primeira é de abertura do negócio, que é o quê? É você matar a ideia, ou seja, validar essa ideia. E essa ideia você só valida testando, ou seja, fazendo. Então se você tem uma ideia e vai iniciar, você tem que matar essa ideia. Para quê? Para você de fato abrir esse negócio, validar. Ou seja, ele já iniciou, ele vai começar a tracionar. O segundo ponto da empresa, né, é o quê? O ponto de equilíbrio. Né? Só para vocês entenderem, essa empresa tem que começar a se pagar. Então existe um prazo. Quando você inicia e mata a ideia e faz a validação do negócio, o outro é quando você entra no ponto de equilíbrio, que é o quê? Você não está colocando mais dinheiro no negócio, e esse negócio está se pagando. E depois e depois o terceiro passo é o payback. Tudo isso vocês precisam ter em mente. Acredito que vocês já conhecem um pouco sobre isso, mas eu vou falar algumas linguagens de investimento. Então o payback é o quê? O retorno sobre o que você investiu. Então você vai conseguir entender, por exemplo, você investiu 30, 40, 50 mil reais no negócio, né? E então esse negócio, você já validou, começou. E aí você entra no ponto de equilíbrio, ele já se pagou, e depois ele começa a retornar. Ele tem que retornar. Se ele não começar a retornar, é um incinerador de dinheiro. Você está incinerando dinheiro. Então, você está no negócio. Você está só colocando, só colocando, só colocando. Só que você precisa entender se você está fazendo, né? Mas se você está só colocando dinheiro, fecha o negócio e vai para outro, cria outro negócio, né? Cria outra ideia e inicia outro negócio. Senão você vai ficar anos e anos rasgando dinheiro e esse negócio não dá lucro. O negócio é feito para ter retorno, tá? Para ter o payback. Então, ponto. A gente falou de abertura de negócio, ponto de equilíbrio e payback. E qual é o segundo passo? Você trazer um CEO para o negócio. Né? Quer prosperar? Você não pode ficar no negócio à frente do negócio o tempo inteiro. Então você tem que contratar e treinar um CEO com uma cultura de empresa, com uma cultura. Para quê? Para que você, lógico, vá para o estratégico. Eu vou chamar aí de CVO, tá? Que é o chefe de visão office, né? Depois eu vou passar para vocês aí sobre isso. Então é o cara que traz a visão, é o cara que é o maestro. Então existe um momento, depois que você começa a ter o payback, você tem que colocar um CEO dentro do negócio para que ele venha tocar esse negócio e você fique somente com a parte estratégica, só orquestrando o que cada um tem que fazer, de que forma que tem que fazer. Para quê? Para que você tenha liberdade de iniciar e fazer novas rendas. Esse conteúdo daria horas aí para a gente falar sobre isso, mas agora eu vou falar dos 5 para você entender basicamente, bem didático, o básico. E os 5 passos aí, né? A quinta etapa da empresa é o legado. O que você vai fazer com ela? Tem 2 situações. Se ela está tendo payback, está retornando e está acontecendo, ou você vai vender essa empresa, já trouxe o CEO, já foi para a parte estratégica, ou você vende essa empresa, ou ela fica como herança, ou ela quebra, ou você fecha essa empresa, paga todos os tributos e fecha essa empresa. Então, na parte 5 é a parte de legado. Ou você vende, ou você deixa como herança, ou você quebra. Todo negócio, entenda o seguinte, todo negócio tem prazo de validade. Então você precisa entender quando você iniciar. Então você precisa entender quando você iniciar e o negócio vai prosperando, você precisa saber o que você vai fazer. Se você vai vender esse negócio para uma outra empresa, porque vai vir. Se você vai deixar de herança para os filhos, você precisa entender o mercado, se é um mercado crescente, né? E que herança que você está deixando, ou você vai pegar simplesmente fechar. Então, esse é um outro ponto que vocês precisam entender muito bem sobre o que é esse ciclo da empresa, né? São as 5 datas. Uma abertura, matando a ideia, né? Outro é o ponto de equilíbrio, outro, o payback, outro é quando você contrata o CEO para tocar esse negócio, você vai para a parte estratégica, só orquestrar o negócio, né? E a outra, a questão do legado, venda, quebra ou herança. Tá ok? Então, para concluir, espero que vocês tenham autogoverno, tanto sentimental, emocional e principalmente de ação. Tá? Seja bem resistente às críticas e não se importe com os elogios. Elogio tem bastante também, mas tem um monte de... Não se importe com os elogios e seja bem resistente às críticas, que as críticas vão ser fortes. Fortes mesmo. Quando você está prosperando, as críticas são assim, ó, para te arrebentar. Para te arrebentar. Você começa a ser perseguido e perseguido, tá? Isso é muito fato. Isso dentro da família, fora da família, entre os colegas, né? Não vou nem falar entre os amigos, porque às vezes nem os amigos não querem nem saber disso aí. Então você precisa, ou eles vão te fortalecer, né? Amigo mesmo, ele vai te fortalecer e provavelmente esse amigo ele vai estar junto contigo em alguma etapa dessa empresa aí também, desse negócio, tá bom? Aí é que a gente entra naquela parte de ciclo, com quem que você está andando, com quem que vocês estão andando, quem que são as pessoas né, que estão em volta de vocês. Quem que são as 5 pessoas, né? Para que vocês coloquem no papel, 5 pessoas que você convive realmente, que tem mais patrimônio. E aí você pega essas 5 pessoas e coloca o tanto de patrimônio, divide, né? Soma e divide por 5 e vê qual que é a média. Se for 0, 0, 0, 0 divide por 0, não é nada. Então, isso também influencia muito no que você está vivendo, no que você está tendo de realidade. Então, por isso que eu falei no dia anterior, de você buscar
novos círculos, né? Novos círculos de amizade, novos lugares, novas pessoas, vai vir novas ideias, novas conexões e as coisas vão acontecer de forma diferente. Então, são pontos que vocês precisam olhar muito bem. Espero que tenha compartilhado aí contigo de forma rápida, mas isso que é para a gente quiser falar só desse tema, a gente fica 5 dias falando, que eu tenho repertório, eu tenho vivência para isso, mas isso é o que eu quero passar para vocês, é basicamente um resumo do que vocês têm que olhar e do que vocês têm que agir. Um abraço a todos e até a próxima.